Publicitário e jornalista. Afonso Galindo está nos bastidores do cinema, do teatro, da música e da publicidade paraense desde 1999. Dirigiu shows como Madalena à Flor da Pele e Além do Arco-Íris. Documentários como O Negro no Pará, 5 décadas depois e Vamos Dançar Carimbó. Passou por toda a cadeia de produção nestes e em inúmeros outros trabalhos, do teatro às novas mídias, militando a causa audiovisual e compartilhando saberes. Olá, esse é o Coxia, nos bastidores da arte, a trajetória do artista. Nosso convidado de hoje é o jornalista e cineasta Afonso Galindo. Afonso, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Coxia. Eu é que agradeço, Linda, o convite. Muito obrigado. Foi muito legal. Afonso, de que forma a imagem atravessa o teu olhar como linguagem artística? Linda, isso acontece comigo desde moleque, né? Eu sou parioca. Eu sou filho de pai paraense e mãe carioca, nasci no Rio e vim muito cedo para cá. Vim para cá com 8 anos. E já no Rio eu perdi um ano porque eu ficava gabulando aula, não estou querendo dar mau exemplo para ninguém, né? Mas eu gabulava a aula para ir para o Museu Nacional para ficar admirando, né? Sempre tentando entender essa questão da imagem, né? Não só a imagem pela informação primeira, aquela que está muito na frente, muito óbvia, mas por que aquele tecido, por que aquele lugar, como é que aquilo era Por construído? que aquela luz? Por que aquela luz? Sempre muita curiosidade com isso, né? Isso foi uma coisa que sempre foi muito forte, muito marcante. Mas era uma coisa que para mim era muito difícil, né? Eu não entendia muito bem por que essa paixão. Aí acabou que com 8 anos eu precisei vir para Belém, vim com a minha avó. E aqui sempre muito ligado nas fotos, nas revistas, na televisão. E o cinema era uma coisa que me encantava muito, mas era uma coisa muito difícil. Era um né? sonho distante. Muito distante, né? Porque a realidade é que hoje a galera tem essa história de fazer filme, fazer vídeo no celular, a questão do digital que facilitou muito. Na verdade, na nossa época isso era muito complicado, né? Porque película, locação de equipamento, formação era uma coisa quase inalcançável, principalmente no norte do país, né? E caro, né? Por isso que é impossível, né? E as poucas produtoras que tinham condição, que tinham equipamento para trabalhar com beta, né, no caso, eram muito restritas. Então era um espaço, um universo muito fechado, muito restrito. E eu, na verdade, lá da minha maneira, continuava a minha paixão, assistindo meus filmes, fazendo os recortes, coloria recortes de revista, plastificava com contact, eu gostava de fazer desenhozinhos para simular animação, mas era uma coisa muito distante, né? Até que em 88, né, a vida, como faz a curva, né, te leva por um outro caminho para chegar a um ponto, meu pai faleceu no Rio e eu precisei ir embora. Eu já tinha tido uma experiência aqui, eu fui garçom no Hotel Grão-Pará, aqui na Presidente Vargas, com 14 anos, mas nunca tinha trabalhado. Quando eu cheguei no Rio, minha vida foi totalmente diferente, né? Eu não conhecia ninguém, meu pai tinha falecido e eu precisei começar a trabalhar. Aí fui camelô, fui faxineiro e fui me mexendo, correndo atrás. E aí até que pintou um emprego de digitador numa academia de dança da Carlota Portela, que na época já era a Carlota Portela, né, que é uma grande coreógrafa, uma profissional da dança maravilhosa. E eu fui trabalhar como digitador na academia da Carlota porque queria tentar melhorar, né? E aí, essa minha curiosidade, os ensaios aconteciam na academia, eu estava lá olhando os ensaios e tal, a produtora dela percebeu que eu era muito curioso e me convidou para fazer uma participação para começar a trabalhar como assistente dela. Eu topei. Aí eu comecei a trabalhar com dança. Aí ajudei a produzir mais um espetáculo do Vacilô, fui assistente administrativo do Zimbinski no Rio, ajudei a organizar a mostra de novos coreógrafos no João Caetano, trabalhei com a Regina Sauer, que é outro nome de referência da dança, não só no Brasil, né? E que foi uma experiência fantástica. Mas a companhia precisou viajar, eu não pude acompanhar, eu tinha uma outra restrição e eu tinha começado a estudar. Eu fazia um curso técnico no Rio. E aí eu fui trabalhar como chapista numa sanduicheria lá na Lapa. Na época... Um curso técnico de publicidade. De publicidade,
Aí na época o Circo Voador estava se mudando para a Fundição Progresso. O circo ainda existia, mas estava sendo construído o prédio ali na Lapa. E aí foi ofertada uma oficina da Conspiração Produtora. Na época era só Conspiração. Eles tinham acabado de produzir aquele especial musical da Marisa Monte, do Imperato, que ela está com as luvas e tal. Eu digo, eu vou fazer essa oficina. Eu digo, pode ser uma oportunidade. Aí fiz a oficina, eles foram maravilhosos, sabe? Começando, cheio de gás, mostraram como eles fizeram o material, mostraram as imagens brutas. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu fiz assim, sem muita pretensão, porque o pouco contato que eu tinha no Rio na época era com a dança e não com o audiovisual. E ainda era, na época, uma coisa muito restrita, porque ainda era a película, né? Foi a fase da transição do beta, o beta começou a sair, o digital começou a entrar, mas ainda era muito, né, incipiente, mesmo no Rio de Janeiro. E eu, que não conhecia quase ninguém, aí terminei o curso. Nessa época que eu terminei o curso, a minha avó adoeceu. Minha avó foi minha segunda mãe, que era paraense e que me criou. E aí eu precisei abandonar. Na época estava com uma possibilidade até muito interessante, tinha sido chamado para uma entrevista no Video Show, mas precisei voltar para Belém. E aí foi o momento em que aconteceu a outra reviravolta da minha vida. O Coxia está de volta e o nosso convidado de hoje é o jornalista e cineasta Afonso Galindo. Afonso, que reviravolta foi essa? Lindo. Aconteceram muitas coisas. Eu cheguei em Belém, tinha terminado o curso de publicidade. Uma amiga minha, a Conceição Globovante, conseguiu, era muito difícil na época, porque a publicidade também era muito fechada, eram grupos muito fechados, né? Então a Conceição acabou me conseguindo uma vaga como arte finalista 2 numa agência chamada Usina de Propaganda. Aí eu entrei nessa agência, trabalhei com ela, que foi na verdade a minha escola, né? Fui indo, passei de arte finalista, fiz produção gráfica, fui crescendo. E aí foram pintando outros convites, né? Trabalhei na Borges, publicidade, quando eu recebi o convite para ser diretor de arte e criação, que eu dividia com meu colega Denis. E quando eu estou na Borges, eu tinha um departamento com 8 arte finalistas, todos maravilhosos, inclusive muitos hoje são pessoas talentosíssimas e que são diretores de arte na publicidade. Eu recebi o convite da Marta Nassar para fazer a participação no meu primeiro curta-metragem. Paralelo a isso, eu, quando voltei do Rio, eu já voltei com essa queixa de dizer da dificuldade que existia, né? Então foi o processo que eu iniciei a questão da militância audiovisual. Porque o que a gente queria, o que eu entendia, eu acreditava que nós precisávamos ter uma participação mais honesta, mais justa dentro desse bojo de recurso nacional e de que realmente existia um distanciamento muito grande da questão do Norte em relação a esse tipo de acesso. Então a gente fui diretor da ABDIC Pará, que é uma associação brasileira de documentaristas, acabei virando diretor de regionalização nacional, daí fui para o CBC, que é o Congresso Brasileiro de Cinema, fui para o Conselho Nacional de Cineclubes como diretor. Dentro do Conselho, consegui criar dentro do Conselho a primeira diretoria norte dentro do Conselho Nacional de Cineclubes, sempre trabalhando nessa questão de dizer, galera do Brasil, porra, legal, audiovisual brasileiro, mas a galera do Norte também quer participar, como é que a gente brinca nisso? E isso é uma dificuldade, né? Porque para quem está aqui, acha que quem está para lá simplesmente ignora, mas não tem a compreensão dessa questão da questão continental do país. O país é gigantesco, né? E cada estado é gigantesco. Então tem suas necessidades, suas questões internas, né? As regiões dialogam entre elas, então é um país muito grande. E, vamos combinar, os artistas do Norte, por terem essa distância, essa dificuldade, tinham pouca visibilidade. E esse isolamento que é característico da região. Geográfico, inclusive, né? E também tem essa questão social, histórica, então tem todo um histórico aí.
Então foi uma experiência muito legal, uma oportunidade, fiz amigos maravilhosos no Brasil inteiro e a gente teve a oportunidade de ter uma contribuição consistente para um resultado que mais tarde eu vim beneficiar, né? Mas aí eu participei no primeiro curta com a Marta, que foi como segundo assistente de direção, e daí eu não parei. Aí foi filme com a Jorane, aí foi a época que eu recebi o convite do Ronaldo para ir trabalhar na Imagem Produções, e aí eu comecei a trabalhar em propaganda. E aí é um outro momento que eu acho que vale a pena a gente guardar mais um pouquinho. O Coxia está de volta e o nosso convidado de hoje é o jornalista e cineasta Afonso Galindo. Afonso, de que forma essas referências todas ainda permanecem no teu trabalho como artista do audiovisual, como jornalista multimídia? De que forma todas essas vivências ainda estão presentes no teu trabalho? Linda, isso digamos, faz parte do pacote, né? Eu não tenho como te separar, né? Foram muitas experiências nesse processo, foram muitas oportunidades boas, relações, aprendizado, né? Por exemplo, o período que eu trabalhei na imagem, que foi quando eu fui começar a trabalhar com produção, que eu entrei como produtor na Imagem Produções, lá com o Ronaldo, eu entrei como produtor. E com o tempo eu virei diretor. E nesse processo a gente teve a oportunidade de montar um projeto, nós fizemos um curta-metragem chamado Marília, que foi com o Walter, que foi uma experiência maravilhosa, né? E que foi efetivamente, digamos, o primeiro projeto em que eu tive uma participação não só como técnico, mas também como pensante. Por quê? Eu vim da experiência com a Marta, no Quero Ser Anjo. Iniciava-se aí um processo de autoria, né, especificamente? Ali entrou o processo de autoria, porque logo em seguida veio a Balada com o Mauriti, que eu fiz o roteiro, eu fiz assistência de direção, né? Mas o Marília, eu fui co-roteirista, né? Então eu tive a oportunidade de realmente não pensar na questão publicitária, pensar na questão artística, né? E de estar trocando com o Ronaldo, que é um profissional que já tinha mais experiência na questão do audiovisual também, já vinha de uma larga carreira de publicidade, de outros tipos de trabalho também com audiovisual. Então, ali no Marília, foi uma oportunidade muito interessante, que ali iniciou um processo autoral. Antes foram questões técnicas, por exemplo, no Quero Ser Anjo com a Marta, no Origem dos Nomes com a Jorane, no Short da Bota com a Flávia Alfinito, no Chala com o João Inácio, que inclusive agora nesse ano ele acabou tendo uma circulação, em várias produções que a gente contribuiu como produtor, como amigo, como técnico, mas a questão autoral ela iniciou ali, foi no Marília. Logo em seguida do Marília veio o A Balada com o Mauriti, que eu, como eu falei, fui roteirista, que foi uma experiência maravilhosa, que é uma releitura de um conto urbano, que é A Moça do Táxi, né? Que foi uma experiência maravilhosa. E ali, daquele período, juntamente, que coincidiu com o pedido do Açaí com o Jabá, né? Que eu também dei uma contribuição, a gente participou com os 3 meninos na questão da organização do roteiro, do pensar o set, nasceu o Zuleika. Isso nós estamos falando de 15 anos atrás, né? Nesse vácuo de 15 anos para agora, aconteceu todo esse processo de militância, de produção em outras produções, né? Tivemos a oportunidade também de trabalhar com produção de coproduções internacionais, com a própria Cultura e a Frise Filmes do Pedro Teixeira, que foi um conteúdo que foi exibido na TV portuguesa. E de mudanças profundas na linguagem, né? Na prática mesmo. Na linguagem, o digital chegou, e isso começou a se transformar mais acessível, né? Alguns paradigmas, alguns muros começaram a cair, né?
E com a circulação nacional, quando eu comecei também com a questão de avaliação em festivais, eu era chamado para a banca de festivais, de editais, estava em editais, em festivais discutindo políticas e tal, conhecendo outros realizadores, outras produções. Isso foi abrindo minha cabeça, isso foi me dando oportunidade de entender, de perceber outras possibilidades. Então isso para mim foi muito legal. Então o Zuleika, ele foi um projeto que ele nasceu a partir, como se eu estivesse olhando para todo esse meu percurso anterior. O olhar retrovisor, né? Exato. Porque o Zuleika, a linha mestra do Zuleika é uma funcionária do Departamento de Achados e Perdidos, que trabalha num shopping e que nesse departamento acha uma mala. No shopping acha uma mala. Essa mala, que é levada para o departamento, por um determinado elemento acaba chamando a atenção, ela acaba abrindo a mala, ela se depara com cartas, e essas cartas são cartas de amor que ela começa a ler e começa a entender que aquelas cartas são para ela. E aquilo provoca uma transformação na vida dela mágica, né? Mas o projeto ficou arquivado, porque tinha militância, eu tinha que correr atrás, tinha que trabalhar, tinha que pagar aluguel, tinha que... milhões de coisas acontecendo. E no meio disso tudo foram surgindo convites, né? Também tive a satisfação de trabalhar, de estar contribuindo na equipe de uma animação, que recentemente a gente contribuiu na direção, que foi uma série de animação para TV, que são dinâmicos, né? Que é uma homenagem ao nosso mestre Vieira, nosso mestre Vieira, que foi uma experiência também. Eu já tinha tido uma experiência muito interessante em pós-produção com a produção do A Onda da Pororoca do Cássio, que eu fiz a pós-produção. Cássio Tavernar, que é um animador incrível. Amigo, pessoa querida, super talentoso, né? E a gente foi indo, sabe? Fazendo um videoclipe, me metendo, e tinha produção, eu fazia de graça, eu queria estar lá, eu fui me metendo, eu queria aprender. Aí chegou um momento, digamos, muito interessante na minha vida, que foi uma terceira reviravolta, que foi um momento em que eu tive a oportunidade de trabalhar na questão da gestão cultural. Foi o período que eu fui trabalhar no IAP, né? Que eu fui convidado para fazer parte da gerência. Eu era gerente técnico de audiovisual e coordenador do NPD, que era o Núcleo de Produção Digital. Projeto que nacionalmente, na época da militância, a gente tinha contribuído e ajudou a criar. Então, tudo isso foi muito mágico, né? A gente conseguiu, de uma certa forma, tudo que a gente pleiteou lá atrás, quer dizer, não, a gente precisa correr atrás porque eu também quero fazer, porque eu também quero ter oportunidade. Então, isso acabou se materializando na minha vida, né? E aí, dentro do próprio IAP, naquela gestão, houve a oportunidade de a gente discutir, de contribuir na criação do curso de cinema. O curso de cinema, que é o primeiro da região norte, a gente contribuiu nessa discussão, nessa articulação. A primeira turma de fotografia utilizou o equipamento do NPD. E quando eu era gestor, eu fiquei super emocionado com isso, porque foi a materialização de um projeto, né? Porque era nisso que a gente acreditava. Não era só para que eu fizesse os meus projetos. Eu queria estar frente a frente com quem ia competir. Eu não queria ver as pessoas por um vídeo ou quando eu pegasse um avião, né? E eu conhecia muitas pessoas de talento, muitas pessoas que tinham projetos maravilhosos e não tinham condição, tinham essa dificuldade da questão das leis de incentivo, da não compreensão da complexidade da produção audiovisual, porque quando você senta para assistir um material, você acha que aquilo ali está prontinho, redondinho. Mesmo quem está assistindo a gente agora não imagina a quantidade de gente que tem aqui atrás da câmera para poder trazer isso para a gente. Que olhar você tem sobre as leis de incentivo? Olha, nós temos que avançar ainda muito sobre isso. Muito, 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 muito. O Estado não tem, o Estado em si, a própria lei CMA, ainda na época da elaboração, na época o então secretário de Cultura chamou os segmentos para conversar. Eu, na época, inclusive, sugeri que fossem pré-definidos percentuais para cada expressão, para garantir que cada expressão minimamente tivesse a cada edição do festival uma produção, uma participação. A coisa se transformou numa espécie de uma sala ampla onde todo mundo que quer produzir está ali dentro, e aí cria um ruído, uma discussão onde você vê, na verdade, o pessoal de cênica,
correndo atrás de um projeto, junto com literatura, junto com audiovisual, perde um pouco esse caráter disso que eu encaro, onde a gente se irmana na produção da arte, sabe? Que eu posso fazer cinema, mas você pode fazer teatro, fulano pode fazer fotografia, mas a gente se irmana na produção da arte, nós somos irmãos, a gente só fala de maneira diferente, a gente se expressa de maneira diferente. E a própria questão do mercado, a falta de sensibilidade dos empresários, de entender e de reconhecer a validade de ter essa produção cultural, de não reconhecer o talento de artistas talentosíssimos que nós temos aqui no estado e que precisaram sair daqui, em muitos casos, e para outro estado para poder sobreviver, para poder viver da sua arte, é muito sério. Eu acho que é muito sério, eu acho que a gente precisa romper esse paradigma, como diria o mosaico, né? Que o que é bom é o que vem lá de fora. A gente precisa, na verdade, começar a olhar com mais carinho, com mais respeito para as produções, para os artistas da terra, porque eles merecem sim mais respeito, eles merecem mais espaço. E eu acho que essas políticas públicas voltadas para a cultura, elas precisam ser discutidas com os artistas e pensadas para os artistas. E os empresários precisam ter, sim, um outro posicionamento, né? Você entende que, na verdade, um empresário não tem essa obrigação. Ele está vendo o custo-benefício, está vendo o recurso dele, o retorno dele, mas existe, sim, uma questão de responsabilidade social que tem que ser colocada na mesa. E eu acho que isso é que precisa ser mais amarrado, sabe? Eu acho que percebo que isso vaza um pouco, escorre um pouco pela mão. Afonso, hoje a arte e a cultura são multiplataformas. Como é que isso se espraia no teu cotidiano profissional? Maravilhosamente, maravilhosamente. Eu tive a felicidade de agora, recentemente, concluir meu curso de jornalismo, me formei em jornalismo, que foi uma outra virada na minha vida, porque a questão das multiplataformas, a questão da utilização disso, a questão de entender de como costurar essa participação, porque sou publicitário, sou produtor cultural e agora jornalista, quer dizer, eu fechei esse circuito da comunicação. Então, isso me abriu outras possibilidades, inclusive para o próximo projeto, né? Estou na finalização do Zuleika, que em breve está aí, a gente está querendo em breve já colocar no circuito, mas o próximo projeto, ele é um projeto transmídia, onde eu vou trabalhar não só o audiovisual, mas eu vou trabalhar a questão do game, vou trabalhar a questão da realidade expandida, sempre com essa vertente, porque o mercado audiovisual é muito mais hoje do que somente a tela de cinema ou a tela da TV. É o celular, é o game, é alguma forma de projeção, de acesso que no futuro a gente ainda nem tem muito conhecimento, mas que certamente vai rolar. Para a gente encerrar essa boa conversa, quais são as dores e os amores de ser um artista múltiplo? Às vezes o que eu me ressinto muito é que muito pouca gente entende ou compreende essa trajetória, né? E não só a minha, eu tenho outros amigos também que eu vejo que passam grande parte da vida batalhando para ter um reconhecimento, um respeito pelo seu trabalho e não conseguem um respeito na própria terra. E isso é uma coisa que realmente eu acho que é muito sério, sabe? Eu adotei Belém. Belém é o lugar do meu coração, é a minha cidade. Mas eu já vi muitos amigos, inclusive, indo embora porque não aguentavam não serem reconhecidos e respeitados na própria terra deles. Então eu acho que, ao mesmo tempo que é muito prazeroso a gente estar numa projeção e ver um olhar de uma criança brilhando quando está assistindo um filme que você ajudou a fazer, o que você fez, é muito triste você chegar e você não conseguir viabilizar um projeto ou ter que amputar esse projeto, cortar em pedacinhos, porque o que você conseguiu captar só foi aquilo, não foi o necessário para fazer o teu projeto na íntegra. Afonso, muitíssimo obrigada pela presença, sucesso para você em tudo. Muito obrigado, agradeço a você, agradeço a toda a equipe. Obrigada, muito querido. obrigado pelo convite.